Caso Elisa Samúdio. Debates orais. Discurso da acusação. Então, o caso escolhido por nós foi o caso Elisa Samúdio, o caso do goleiro Bruno, né? Ainda que tenha sido um caso de ampla repercussão nacional, não custa nada fazer um rápido apanhado dos fatos, só para situar o júri, né, diante desse crime brutal e cruel que foi cometido a mando do réu, que é o Bruno Fernandes de Souza. Na época, ele era goleiro titular do Flamengo, né? E ele foi condenado a 22 anos de prisão, né? Em virtude dos crimes de homicídio e sequestro e cárcere privado, sendo que o sequestro foi tanto em face da vítima Elisa Samúdio, que foi a vítima também do homicídio, quanto em face do seu próprio filho, né? O menor, que chamaremos aqui de Bruninho, né? Bruninho Samúdio, filho da Elisa com o Bruno goleiro, né? Com o goleiro Bruno. Então, é um crime que choca pela brutalidade, é um crime que choca pela desumanidade, é um crime cruel, né? Que foi, não foi perpetrado pelo Bruno, mas foi perpetrado por pessoas amando do Bruno, né? Então vamos a uma rápida contextualização dos fatos. Em 2010 ele foi condenado, né? Em junho de 2010 a Elisa desapareceu, né? Ela desapareceu em junho de 2010. O seu corpo nunca foi encontrado, porém as evidências e os relatos de várias testemunhas apontam que ela tenha sido morta naquele mesmo mês, a mando do goleiro Bruno, e tenha sido sequestrada, tenha sido morta e o seu corpo tenha sido desovado de alguma forma, tenha sido até mesmo esquartejada ou desossada, né, como apontam os relatos das testemunhas e do inquérito policial, e o seu corpo foi ocultado, né? O goleiro Bruno, na época, não foi condenado pelo agravante de feminicídio, que agora a acusação vai pedir que ele seja, né, condenado também pelo feminicídio, como agravante, e também pelo crime de ocultação de cadáver, que não está na sentença original, mas a acusação vai pedir que ele seja condenado aqui também perante o júri. Se o caso tivesse ocorrido nos dias de hoje, o Bruno teria sido condenado, evidentemente, pelo agravante do feminicídio, uma vez que a lei de feminicídio é de 2015 e o crime, a data do crime é pretérita a esse ano, né? No caso, o crime aconteceu em 2010 e a lei só é de 2015. Mas como o escopo da questão pediu que a gente considerasse como se o crime tivesse acontecido na época presente, então a gente vai pedir a condenação dele também pelo crime pelo agravante de feminicídio. Continuando o breve relato dos fatos, no dia 4 de junho de 2010, a Elisa deixou um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com destino a um sítio que pertenceria ao algoz mandante, né, ao mandante, que era o Bruno, né? E ela foi levada a esse sítio por uma promessa que o Bruno teria feito para ela de receber um apartamento no nome dela e ainda de que ele reconheceria finalmente a paternidade do Bruninho, né? Coisa que era objeto de disputa judicial entre ele e a vítima, né? Só que isso nada mais era do que uma emboscada, né? Uma mentira que foi contada para ela como pretexto para convencê-la a entrar no carro, sair do hotel e entrar no carro, né? Ainda dentro do carro se iniciou o sequestro, né? No volante do carro estava Luiz Henrique Romão, o macarrão, e no porta-malas escondido um menor, primo de Bruno, armado, esperando o momento exato para render a Elisa, né? E foi o que ele fez com o carro ainda em movimento, né? Ele saltou para o banco de trás,
deu várias coronhadas na cabeça da Elisa, rendeu a Elisa e aí se iniciou o crime de sequestro ou cárcere privado, né? O crime de sequestro, então, se inicia contra as duas vítimas, tanto a mãe, a Elisa, quanto o filho, Bruninho, né? A mando de Bruno, Macarrão e o menor, né? Que estava escondido, renderam a Elisa e ela ficou do dia 4 até o dia 10 em cárcere privado, sequestrada, né? O Bruno teria, então, nesse meio tempo, visitado a fazenda, o sítio, para verificar se o plano corria bem. Ele verificando que o plano corria bem, ele deu a ordem, nesse momento, para que fosse, no dia 10, né, para que fosse cometida a execução, de fato, da Elisa, né? Então, nesse momento, consumou-se o crime de sequestro em face da Elisa e em face do Bruninho, né? No dia 10, então, a Elisa, no dia 10, então, ela foi levada para a casa do Marcos Aparecido dos Santos, que é um ex-policial, né, conhecido como Bola, na cidade de Vespasiano, Minas Gerais. O Bola, então, ele é apontado como o assassino da Elisa, né, a mando do Bruno, né? Ele teria asfixiado a Elisa, né? Sufocado, estrangulado a Elisa, e teria, depois de consumada a morte, ele teria esquartejado o corpo e desossado uma parte, sendo que uma parte dos restos mortais ele colocou numa mala, que foi posteriormente queimada, e outra parte ele deu como alimento a cães, né? O que demonstra a barbaridade absurda do caso, né? Segundo os relatos, né, dos partícipes, das pessoas que participaram, foi isso que se deu com o corpo. Então, aí, nesse sentido, consumou-se mais dois crimes, né? O crime de homicídio, qualificado por paga ou promessa de recompensa, meio cruel, né, devido ao sequestro e asfixia, com o uso de traição ou emboscada e ainda com o qualificador do feminicídio, né, que é uma lei recente. Bem como se configurou a ocultação de cadáver, né, baseado, então, nos artigos 121, parágrafo 2º, inciso 1º, 3º, 4º e 6º, e também no artigo 211. Por fim, em resumo, a acusação pede, né, a condenação do réu Bruno Fernandes das Dores de Souza nas acusações de homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º, 3º, 4º e 6º, no artigo 148, parágrafo 1º, inciso 4º, e no artigo 211, todos do Código Penal Brasileiro. É isso. A acusação agradece e pede a condenação do réu.